Uma câmera escondida. Uma filha traindo a própria mãe. Um vídeo que ficou guardado por meses, esperando o momento exato para explodir. A Pilar achou que tinha enterrado a verdade sobre a morte do Arthur para sempre. Achou que tinha comprado juízes, testemunhas e advogados suficientes para manter a Adriana atrás das grades pelos próximos 12 anos. Mas o que aquela mulher arrogante nunca imaginou é que dentro da própria casa dela, embaixo do próprio teto onde ela dormia todas as noites, existia uma pessoa juntando cada peça, gravando cada crime, esperando pacientemente o dia certo de entregar a verdade. E esse dia chegou, gente. Chegou hoje. E as consequências vão sacudir a família Brandão de cima a baixo. Se você acompanha essa história comigo desde o começo, ativa o sininho agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Porque o que vem nos próximos minutos é reviravolta atrás de reviravolta, sem tempo nem para respirar. A Brigitte vai fazer o que ninguém teve coragem de fazer nessa família, e a casa dos Brandão nunca mais vai ser a mesma depois desse capítulo. Tudo começa quando Brigitte, aquela moça que a gente sempre viu como a filha esquisita da Pilar, aquela que instalava câmeras escondidas na casa do Pitucho, aquela que ninguém dava muita bola dentro da família Brandão, decide finalmente fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Ela pega o celular dela, aperta um botão, respira fundo e sai da casa da mãe caminhando com os olhos vermelhos, o coração acelerado e uma pasta escondida embaixo do braço. Vocês precisam entender uma coisa, gente. Brigitte tinha guardado essa prova durante meses. Meses inteiros vendo a mãe destruir a vida da Adriana. Meses vendo o Otoniel ser humilhado dentro daquela casa. Meses vendo a família da fisioterapeuta ser expulsa e ameaçada como se fossem lixo. E ela guardou tudo, gente. Tudo. Brigitte chega no portão da casa onde Otoniel tá morando com a Rosa, olha para os lados, verifica se ninguém tá seguindo ela e toca a campainha com a mão trêmula. Otoniel abre a porta esperando encontrar qualquer pessoa do mundo, menos aquela moça. E quando ele vê Brigitte parada ali, com os olhos marejados, os cabelos bagunçados e uma expressão de quem carrega o peso do mundo nas costas, ele quase fecha a porta na cara dela. "O que você tá fazendo aqui, moça? Vai embora agora antes que a Elisa te veja e passe mal." Grita Otoniel, com a voz saindo dura, cheia de mágoa acumulada há meses. Mas Brigitte segura a mão do velho florista com força e diz aquela frase que muda tudo. "Seu Otoniel, eu vim aqui porque a Adriana é inocente e eu tenho a prova. Foi minha mãe? Foi a minha mãe que empurrou o tio Arthur?" E aí, gente do céu, aí é que a bomba estoura de verdade. Otoniel se apoia no batente da porta porque as pernas dele quase falham. Ele olha para Brigitte sem conseguir acreditar naquelas palavras. Como assim a filha entrega a própria mãe? Como assim existe uma prova depois de tanto tempo? Como assim a Adriana passou meses trancada numa cadeia por causa de um crime que ele sempre soube que ela não cometeu, mas que agora, finalmente, tem uma testemunha viva para confirmar? Brigitte pega o celular, abre um vídeo salvo naquela pasta escondida no telefone e coloca na frente de Otoniel. E ele vê, gente. Ele vê com os próprios olhos. Ele vê a Pilar, com aquele vestido vermelho do dia do casamento, empurrando o Arthur da varanda com as duas mãos, sem dó, sem piedade, sem hesitação nenhuma. Otoniel começa a chorar, gente. Aquele velho durão, aquele avô que sempre foi o pilar da família da Adriana, aquele homem que aguentou tudo em silêncio para proteger a neta, começa a chorar como criança na porta de casa. Ele abraça Brigitte sem dizer uma palavra. E Brigitte, aquela menina que sempre foi tratada como estranha dentro da própria casa, sente pela primeira vez o abraço de um pai de verdade. Um homem que não tem laço de sangue com ela, mas que ali, naquele momento, se torna família. Otoniel enxuga as lágrimas, olha para Brigitte e faz uma promessa solene. "Minha filha, essa prova vai para a polícia hoje mesmo. Sua mãe vai pagar por tudo que fez, e a minha neta vai voltar para casa livre da injustiça que caiu sobre ela." Brigitte confessa então tudo que a movia. Ela conta que instalou aquela microcâmera na varanda no dia do casamento porque já suspeitava que a mãe fosse aprontar alguma coisa. Ela conta que quando viu o Arthur cair, ela ficou em choque, escondeu a gravação e passou meses se corroendo por dentro porque não sabia o que fazer. Mas quando viu a Adriana ser condenada, quando viu o Otoniel ser expulso da casa, quando viu a Elisa adoecer, quando viu o Maurício sofrer, quando viu o Pedro ser destruído por dentro, ela não aguentou mais. "Eu odeio a minha mãe, seu Otoniel.
Eu odeio ela com todas as minhas forças. Ela nunca me tratou como filha. Ela sempre me humilhou desde criança. E eu vim aqui para fazer justiça pela Adriana, mas também para me libertar do inferno que é ser filha daquela mulher. Antes do Otoniel entrar em casa e reunir a família, gente, Brigitte pede para sentar com o velho florista no banquinho de madeira do jardim, da frente da casa da Rosa. A moça finalmente abre o coração para alguém que escuta de verdade, sem julgar, sem interromper. Ela conta que a infância dela dentro da mansão dos Brandão foi um inferno silencioso que ninguém nunca imaginou lá fora. Pilar sempre a comparou com Rafael e Ingrid. Sempre disse que ela era o pior fruto que já tinha gerado no ventre. Sempre a humilhou na frente de visitas, dizendo que a filha esquisita tinha nascido para ser motivo de vergonha da família toda perante a sociedade paulistana. Brigitte lembra de um episódio que marcou ela para sempre. Gente do céu! Quando tinha 8 anos de idade, ela ganhou de aniversário uma câmera de brinquedo do tio Arthur. Foi o único presente que ela recebeu com carinho verdadeiro na vida inteira. O único gesto de amor genuíno que uma criança precisa para crescer sã. E Pilar, com raiva do irmão que sempre preferiu a sobrinha esquisita a todos os outros sobrinhos da família, quebrou aquela câmera no chão da sala na frente da menina de 8 anos. Brigitte chorou por 3 dias sem parar. E Pilar não deixou nem que a Diná colasse os pedaços da câmera para ela brincar de novo. Foi ali, gente, ali com 8 anos de idade, que a Brigitte começou a odiar a mãe e a idealizar o tio Arthur como o pai que ela nunca teve dentro daquela casa gelada e cruel. Otoniel escuta cada palavra com o coração partido em pedaços. Gente, ele que sempre foi um avô presente para Adriana e para o Maurício. Ele que sempre soube o valor de amar uma criança de verdade. Ele que sempre lutou para dar dignidade para a família dele, mesmo passando fome nos tempos mais difíceis da vida. Agora, escuta as memórias de uma menina rica que sofreu na alma o que a pobreza nunca conseguiu fazer com os netos dele. Brigitte confessa que, quando cresceu, começou a instalar câmeras escondidas em todos os cantos da casa, como forma de se proteger da própria mãe. Ela precisava ter provas do que a Pilar fazia por trás das portas fechadas. Ela precisava documentar cada humilhação que sofria. Ela precisava provar para si mesma que não estava ficando louca com o tratamento cruel da mãe biológica. E foi assim, gente do céu, que ela também acabou instalando aquela microcâmera na varanda no dia do casamento do tio Arthur com a Adriana. Ela desconfiava que Pilar ia aprontar alguma coisa contra a fisioterapeuta. Ela tinha ouvido a mãe conversando ao telefone dias antes, dizendo baixinho pro Ademir que ia acabar com a festa daquele casamento, custe o que custasse. E quando a Brigitte assistiu no dia seguinte o que a mãe fez, quando ela viu com os próprios olhos a Pilar empurrando o próprio irmão pela varanda, como se fosse uma boneca velha de trapo esquecida no chão, ela ficou paralisada de medo dentro do próprio quarto. Passou noites sem dormir, sem contar pra ninguém, gente. Não sabia se entregava o vídeo pra polícia, se corria de casa, se ficava calada para sempre com o segredo. Ela conta pro Otoniel que chegou a escrever uma carta suicida naquela época difícil da vida, gente. Que chegou a olhar para a caixinha de remédios da Diná no armário da cozinha, pensando em pôr fim naquele inferno de uma vez por todas. Mas alguma coisa dentro dela dizia que se ela morresse, a Adriana ia continuar presa para sempre pagando por um crime que não cometeu, e o assassinato do tio ficaria impune para toda a eternidade. E foi essa culpa, gente, essa culpa cristã que a mãe nunca conseguiu tirar do coração da filha. E a fez guardar o vídeo escondido em várias contas da nuvem, esperando o momento certo de entregar para alguém que pudesse fazer justiça de verdade. Otoniel entra em casa segurando aquele celular como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, gente. Ele chega arrastando os pés, os olhos ainda vermelhos, a boca tremendo. E Elisa, que estava sentada na sala tomando um chá para tentar aliviar as dores da fibromialgia, olha para o pai e sabe na hora que alguma coisa muito grande aconteceu. Pai, o que foi? Você tá branco feito papel. Aconteceu alguma coisa com a Adriana? Pergunta Elisa, já se levantando do sofá com o coração acelerado. E Otoniel, sem conseguir segurar o choro, chama Maurício também. Senta os dois na sala, coloca o celular em cima da mesinha do café e diz a frase que muda a vida daquela família para sempre. Minha filha, minha netinha, minha família toda. A Adriana é inocente e agora eu tenho como provar. Foi a Pilar. Foi aquela desgraçada da Pilar que empurrou o Arthur da varanda. E tem vídeo, tem prova, tem tudo. Elisa não aguenta, gente. Ela se apoia no braço do sofá, respira fundo
tenta manter a compostura, mas as pernas fraquejam e ela cai sentada no chão da sala. Maurício corre para segurar a mãe. Otoniel tenta ajudar. E os três ficam ali abraçados, chorando juntos, entendendo que aquele pesadelo que durou meses finalmente está chegando ao fim. Elisa começa a delirar, chamando pelo nome da filha, dizendo que agora ela vai poder ver Adriana em casa de novo, sem grades, sem uniforme de presidiária, sem aquela expressão de derrota que rasgou o coração dela toda vez que foi visitar. Maurício, aquele menino que sempre foi o filho mais quieto, o irmão mais leal, aquele que segurou a barra da família enquanto Adriana estava presa, se levanta com os punhos cerrados. Ele olha para o avô e diz uma coisa que arrepia todo mundo que está assistindo. Vô, eu juro pela memória do meu pai Carlos, aquela família Brandão inteira vai pagar por cada lágrima que a minha mãe derramou, por cada humilhação que o senhor sofreu, por cada minuto que a minha irmã passou naquela cadeia. Eu não vou descansar, enquanto todo mundo que fez mal pra gente não estiver pagando pelos crimes. A Pilar, o Ademir, o Tom, todo mundo. E Otoniel abraça o neto orgulhoso, mas também preocupado, porque conhece o coração do menino. Nesse mesmo momento, gente, o Pedro tá no escritório dele, trabalhando num processo qualquer, quando o celular toca. É o Otoniel do outro lado, com a voz embargada, pedindo para ele ir até a casa da Rosa correndo, sem contar para ninguém, sem falar com a Bruna, sem avisar o pai. Pedro larga tudo, veste o paletó em cima da camisa amassada, entra no carro e voa pelas ruas de São Paulo. Ele chega naquela casinha simples da Rosa e encontra a família reunida na sala, todos com os olhos vermelhos. Otoniel mostra o vídeo pro advogado. E Pedro, gente, Pedro assiste àquela cena e sente o mundo inteiro girar. Ele vê a Pilar empurrando o próprio irmão pela varanda com as duas mãos. Ele vê a expressão fria daquela mulher. Ele vê a maldade estampada no rosto da tia da própria noiva. Pedro pega o celular na mesma hora, liga pro Kleber e diz aquela frase que muda o curso do processo. Kleber, meu amigo, larga tudo o que você tá fazendo agora. A Adriana vai sair da prisão? A gente tem prova. A gente tem o vídeo do assassinato. Foi a Pilar. Vem correndo pro escritório agora, que eu já vou pra frente do juiz com pedido de reabertura urgente do processo. Kleber quase deixa o telefone cair no chão de emoção. Ele nem termina o café que estava tomando. Pega as pastas, pega o notebook e sai correndo pro escritório do amigo. Aqueles dois advogados que sempre acreditaram na inocência da Adriana finalmente tinham a arma que precisavam para desmontar toda a mentira que a família Brandão construiu contra a fisioterapeuta. E lembram quando o Ademir usou toda a influência dele para afastar o Pedro do processo original? Lembram quando o Tom foi comprado para dar depoimento falso? Lembram quando o juiz amigo do Ademir manteve a Adriana presa mesmo sem provas concretas? Pois é, gente, agora tudo isso vai virar pó. Porque Pedro chega no fórum com a prova gravada, entra no gabinete do juiz da segunda instância, apresenta o vídeo autenticado com data e hora e pede reabertura imediata do processo. O juiz, um homem sério que já tinha desconfiado da condução original do caso, olha para o Pedro, olha para a tela do celular, olha para o vídeo da Pilar empurrando Arthur e determina na hora a anulação da condenação da Adriana. Ademir, gente, o Ademir é chamado às pressas para o fórum. Ele chega achando que vai defender a cliente Pilar mais uma vez, achando que vai fazer aquela dança jurídica de sempre para enrolar o processo. Mas quando ele entra na sala e vê o Pedro, o Kleber e o juiz assistindo àquela gravação numa televisão grande, o chão some debaixo dos pés dele. O Ademir tenta reagir, tenta desqualificar a prova, tenta dizer que o vídeo foi obtido de forma ilegal pela Brigitte, tenta usar todos os truques do manual do advogado safado. Mas Pedro rebate na hora. Ele apresenta o laudo pericial feito às pressas por um perito de confiança, confirmando a autenticidade do vídeo, confirmando a identidade da Pilar através de reconhecimento facial, confirmando a data pelos metadados gravados no arquivo. E aí, gente, aí acontece o que a gente queria ver desde o começo dessa novela. O juiz bate o martelo, olha para o Ademir com desprezo e determina duas coisas. Primeiro, a anulação imediata da condenação da Adriana, com pedido de indenização por dano moral e reparação pelo tempo que ela ficou presa injustamente. Segundo, a emissão urgente de mandado de prisão preventiva contra Pilar Brandão pelo assassinato de Arthur Brandão, acompanhado de mandado de busca e apreensão na residência da suspeita.
Ademir sai daquela sala pálido, tremendo, sem conseguir falar direito. Ele pega o celular para ligar para Pilar, mas Pedro, o próprio filho, olha para o pai com aquela cara de desprezo e diz uma frase que fecha o ciclo. Pai, agora chegou a hora. Você vai pagar por tudo que fez. Não é só a Pilar que vai cair, não. Eu tenho as provas do suborno do Tom guardadas há semanas. Eu tenho os extratos. Eu tenho as gravações. Eu tenho tudo. E hoje mesmo eu entrego para o Ministério Público. O senhor pode se preparar. Ademir olha para o filho sem acreditar. Ele tenta apelar, tenta chorar, tenta lembrar dos anos de convivência. Mas Pedro dá as costas e sai daquela sala andando ao lado do Kleber, com o mandado de prisão da Pilar na mão e a certeza de que a justiça finalmente vai ser feita. Porque quem ama de verdade, quem ama cuida, quem ama luta. E o Pedro sempre amou a Adriana desde o dia em que a viu pela primeira vez no abrigo dos desabrigados da chuva. Enquanto Pedro corria para o fórum, gente, a Pilar estava naquela casa que roubou do irmão, tomando champanhe no jardim, achando que era a rainha absoluta do mundo. Ela não fazia ideia de que a filha tinha entregado a prova. Ela não desconfiava que Brigitte tinha guardado aquele vídeo há meses. Ela ainda achava que ia conseguir tirar o Tiago da herança. Ainda achava que ia dominar a joalheria inteira. Ainda achava que ia comprar mais juízes com o dinheiro que o Ademir arrancava dos processos sujos. Mas a bomba estoura quando o celular dela toca. É a advogada dela do outro lado, com a voz apavorada, dizendo que existe um mandado de prisão contra ela emitido no Fórum Central, que a polícia já saiu da delegacia e está indo para a casa dela naquele exato momento. Pilar solta a taça de champanhe no chão, gente. A taça se estilhaça em 1000 pedaços. O vinho vermelho escorre pelo mármore branco como se fosse sangue, e ela começa a correr pela casa que roubou do irmão. Ela grita pela Diná, aquela criada leal que sempre ajudou nas armações. Pergunta como aconteceu, quem entregou, quem traiu. E é aí, gente, é aí que a maior reviravolta acontece. Diná, com os olhos baixos, com as mãos tremendo, com o coração cheio de culpa por tudo que já ajudou a fazer, olha para Pilar e solta a verdade. Dona Pilar, foi a Brigitte, foi a sua filha que entregou o vídeo. Eu vi ela saindo daqui de manhã, cedinho com um celular guardado na bolsa, e agora tá dando na televisão que o vídeo da varanda apareceu. Pilar entra em surto, gente. Ela solta um grito que ecoa pela casa inteira. Aquele grito de dor, de raiva, de traição, de mãe que se sente apunhalada pela própria filha. Ela sai correndo pelos corredores, gritando o nome da Brigitte. Brigitte, Brigitte, onde você tá, sua desgraçada? Você vai me pagar por isso. Você não é mais minha filha. Você nunca foi minha filha de verdade. E Brigitte, que tinha voltado para casa depois de entregar a prova, sai de trás de uma cortina do salão principal e enfrenta a mãe pela primeira vez na vida com a cabeça erguida. Ela para no meio da sala, olha nos olhos da Pilar e diz uma frase que arrepia todo mundo. Mãe, eu te odeio desde o dia em que a senhora empurrou o tio Arthur. Eu te odeio desde o dia em que a senhora começou a destruir a vida da Adriana. Eu te odeio por cada humilhação que a senhora me fez passar desde criança. A senhora nunca foi mãe. A senhora foi carrasco. E eu vou dormir tranquila hoje sabendo que a senhora vai passar o resto da vida naquela cadeia onde a Adriana ficou por sua culpa. Pilar avança para bater na filha. Ela levanta a mão para dar um tapa no rosto da moça. Mas antes que ela consiga tocar em Brigitte, 2 braços firmes seguram a mulher pelas costas. É Rafael, o outro filho da Pilar. É Rafael segurando a mãe para proteger a irmã. E logo em seguida chega Ingrid, aquela filha silenciosa que sempre foi ignorada, se colocando na frente de Brigitte para fazer barreira. Rafael olha para a mãe com uma expressão que ninguém nunca viu naquele rosto tranquilo de médico. Chega, mãe! Chega! A senhora não vai encostar mais um dedo na minha irmã. Nunca mais na vida. A senhora vai ser presa hoje mesmo e a gente não vai te defender. A senhora não vai contar com nenhum de nós, entendeu? Nenhum. Porque a Brigitte fez o que a gente deveria ter feito há muito tempo. Ingrid completa. Mãe, a senhora matou o próprio irmão. A senhora destruiu a vida de uma família inteira. A senhora traiu tudo que a família Brandão significava um dia. A gente cresceu vendo o tio Arthur ser um homem íntegro. E a senhora tirou a vida dele por causa de dinheiro. Pilar desaba no chão, gente. Aquela mulher que sempre foi de aço, aquela vilã que enfrentou todo mundo sem piscar, cai de joelhos no meio do salão da casa que ela tanto quis para si.
Ela chora, ela grita, ela xinga os próprios filhos. E Brigitte, com a coragem que a Adriana sempre teve para enfrentar tudo, dá 2 passos à frente, olha para a mãe caída e diz aquela frase final que fecha o ciclo. Foi o único jeito, mãe. A senhora não me deu escolha. A senhora me obrigou a ser a filha que faz justiça, porque a senhora nunca foi mãe para me ensinar amor. Nesse momento, a campainha da casa toca. É a polícia! É a polícia chegando com o mandado de prisão. E a Diná, que assistiu tudo em silêncio, abre a porta com o coração dividido entre a fidelidade de anos e a certeza de que Pilar merecia aquele fim. Antes da polícia entrar, gente, Brigitte revela aos irmãos uma coisa que ninguém sabia. Ela puxa uma pasta de dentro de um armário escondido no escritório e mostra dezenas de gravações que ela fez ao longo dos anos dentro daquela casa. Rafael e Ingrid assistem em silêncio, com os olhos arregalados. Eles descobrem que Pilar tinha mandado atacar Adriana na prisão através da Zene. Eles descobrem que Pilar tinha pago o Tom para dar depoimento falso, em conluio com Ademir. Eles descobrem que Pilar tinha tramado a destruição da banca de flores do Otoniel. Eles descobrem que Pilar tinha até planejado atentar novamente contra a vida da Adriana caso a fisioterapeuta saísse da cadeia. Rafael quase vomita de nojo, gente. Ingrid começa a chorar sem parar. E os dois abraçam a Brigitte pela primeira vez na vida com afeto verdadeiro de irmãos. Ulisses chega em casa nesse exato momento. Ele entra pelo portão e encontra a irmã caída no chão, sendo cercada por policiais. Ele olha os sobrinhos ao lado da Brigitte, todos contra Pilar, e entende na hora que teve virado a mesa da história. Ele tenta se aproximar para defender a irmã, tenta agir como sempre fez, como o irmão leal que segurou todos os podres da família Brandão. Mas Rafael dá um passo à frente e enfrenta o tio com firmeza. Tio, o senhor tem 2 opções agora. Ou o senhor fica ao nosso lado e ajuda a gente a começar de novo essa família limpa, ou o senhor sai dessa casa junto com a minha mãe e nunca mais volta. O senhor sabia dos crimes dela. O senhor foi conivente. O senhor pode ser cúmplice também, se não escolher direito. Ulisses hesita, gente. Ele olha para Pilar caída no chão, olha para os sobrinhos, olha para Brigitte com aquela pasta cheia de provas nas mãos e entende que a vida dele mudou para sempre. Ele engole em seco, respira fundo e faz a escolha que ninguém esperava dele. Ele se afasta da irmã, se coloca ao lado dos sobrinhos e diz baixinho: Meninos, o tio de vocês está com muita coisa errada na vida também. O tio está enterrado em dívidas de aposta. O tio mentiu para Fábia. O tio fez muita coisa errada nos últimos meses. Mas o tio nunca teve coragem de matar ninguém. E o tio jura hoje, na frente da polícia, que vai contar tudo o que sabe sobre os planos da Pilar, custe o que custar. Pilar olha para o irmão como se olhasse para o próprio diabo. Ela sente a traição do sangue, a traição da família inteira, e entende que perdeu tudo. A polícia entra na casa em peso, gente. O delegado Robson, em pessoa, vem coordenar a operação, porque o caso é grande demais, importante demais, midiático demais para ser tratado como qualquer outro. Ele olha para Pilar caída no chão, mostra o mandado assinado pelo juiz e comunica formalmente a prisão. Pilar tenta se levantar, tenta correr pelos fundos, tenta fugir pela área da piscina como uma ladra qualquer. Mas os oficiais já estavam posicionados em todos os cantos da casa, e ela é interceptada bem na beira da piscina. Aquela mesma piscina onde tantas vezes ela tomou banho como se fosse dona do mundo. Ela é algemada ali mesmo no jardim, com as mãos tremendo, os cabelos desgrenhados, o vestido molhado do desespero. E acontece o que ela mais temia na vida. A imprensa já estava no portão. Gente, os jornalistas tinham sido avisados por uma denúncia anônima. Câmeras filmando tudo, repórteres transmitindo ao vivo para os telejornais da noite inteira. A Pilar, aquela mulher que sempre se orgulhou de ser fotografada em revistas de sociedade, aquela que aparecia nas colunas sociais como grande dama da elite paulistana, agora estava sendo levada em cadeia nacional como uma criminosa comum, algemada, chorando, sendo arrastada pelos policiais até a viatura. E enquanto era conduzida para fora da casa, ela gritava coisas que embrulhavam o estômago de quem via. Brigitte, sua filha ingrata, você vai se arrepender para sempre. Eu vou voltar e você vai me pagar. Ninguém trai a Pilar Brandão e sai ileso. Mas, Brigitte, gente,
Brigitte fica parada na porta da casa assistindo tudo com uma calma de dar arrepios. Aquela moça que sempre foi zombada dentro da família, aquela que chamavam de esquisita, aquela que era ignorada nos jantares de gala, agora estava ali, de cabeça erguida, vendo a mãe ser arrastada por causa da coragem que só ela teve para fazer justiça. E ela diz baixinho, olhando para o céu, com uma lágrima escorrendo pelo rosto: agora sim o tio Arthur pode descansar em paz. Agora sim aquele homem bom vai ter justiça. Agora sim a família dele vai poder viver sem o peso dessa mentira toda. Rafael se aproxima da irmã e coloca a mão no ombro dela em silêncio. Ingrid abraça a Brigitte por trás. E os três Brandão que sobraram assistem a mãe ser levada, entendendo que a família dele está renascendo do zero naquele momento. Enquanto tudo isso acontecia, gente, o Ademir estava desesperado no escritório dele. Ele já tinha recebido a notícia da prisão da Pilar por telefone. Ele já sabia que o Pedro tinha as provas do suborno do Tom. Ele já sentia o cerco se fechando em cima dele. E na tentativa desesperada de salvar a própria pele, aquele advogado sem escrúpulos pega o carro e sai voando para a casa do filho. Ele chega no apartamento do Pedro batendo na porta como um louco, gritando por socorro, chamando pelo nome do filho como se ainda tivesse algum direito de pedir ajuda. Pedro abre a porta e recebe o pai com os olhos frios, distantes, sem nenhuma emoção estampada no rosto. Ademir cai de joelhos no meio da sala, gente. Aquele homem que sempre foi tão arrogante, aquele advogado que sempre olhou para todo mundo de cima, agora está ajoelhado no chão do filho, implorando por proteção. Pedro, meu filho, você é o único que pode me salvar. Eu confesso tudo. Eu conto tudo sobre a Pilar. Eu entrego cada crime que ela cometeu. Eu falo dos pagamentos, das armações, das combinações com juízes, de tudo. Mas, por favor, meu filho, me protege. Não deixa o Ministério Público me pegar. Eu sou seu pai. Eu te criei. Eu te dei tudo na vida. Pedro olha para o pai caído no chão com uma expressão de nojo. Gente! Ele pega uma pasta grossa que estava em cima da mesa, aquela pasta que ele mantinha guardada há semanas, e joga em cima do carpete na frente do pai. Aqui, pai, está tudo aqui dentro. Os extratos bancários mostrando os pagamentos que o senhor fez para o Tom depor contra a Adriana. As gravações que a Helenice conseguiu do celular do marido. Os depoimentos de outros clientes que o senhor prejudicou nos últimos anos. Tudo isso já está com o Ministério Público desde ontem à noite. Eu esperei o momento certo para entregar. E esse momento chegou. O senhor tem cerca de 2 horas antes dos oficiais chegarem na sua casa com o mandado. Aproveita bem esse tempo para se despedir da mamãe e do André. Ademir olha para o filho sem acreditar no que está ouvindo, gente. Ele tenta se aproximar do Pedro, tenta abraçar as pernas do filho, tenta chorar mais alto para tocar o coração daquele advogado íntegro. Mas nesse momento, a porta do quarto se abre e Dora, a mãe do Pedro, sai vestida com um casaco de sair de casa e uma mala pequena na mão. Ela olha para o marido caído no chão, com uma expressão que mistura tristeza e determinação. Ademir, eu já sabia. O Pedro conversou comigo semanas atrás. Eu já estava me preparando para esse dia. Vou para a casa da minha irmã em Curitiba. Não me procura, não me liga, não me manda mensagem. Depois que você cumprir sua pena, se ainda quiser conversar comigo, a gente vê. O Ademir vê a esposa saindo pela porta sem olhar para trás, gente. Ele vê o casamento de 30 anos desmoronando na frente dele. Ele vê a família se dividindo, o filho o abandonando, a esposa fugindo. O próprio nome sendo destruído nas manchetes que já começavam a estampar os jornais online. Pedro olha para o pai uma última vez, chama o André pelo interfone e pede para o primo levar o Ademir de volta para casa antes que ele fizesse alguma bobagem. André chega em 5 minutos, entra no apartamento sem falar com o tio. Apenas apoia o Ademir com o braço e o conduz para fora. Ademir sai daquele apartamento chorando como criança, sabendo que a vida dele acabou naquele exato instante. Enquanto isso, gente, no presídio feminino, a Adriana já tinha recebido a notícia libertadora. O diretor do presídio, em pessoa, foi até a cela dela na hora do almoço, pediu para ela pegar as coisas dela e informou que ela estava livre por ordem judicial. Adriana caiu no chão da cela chorando. Nancy e Liris correram para abraçar a amiga. Elas tinham vivido meses inteiros ao lado da fisioterapeuta. Tinham dividido dores, tinham dividido sonhos, tinham dividido a esperança de que um dia a verdade viria à tona. E naquele instante, o milagre acontecia diante dos olhos das 3 amigas. E aí, gente,
O que acontece dali em diante é uma cena que vai marcar quem ama cuida para sempre. As três mulheres começam a atravessar aquele corredor do presídio pela última vez juntas, e cada passo delas ecoa nas paredes de concreto que testemunharam meses inteiros de sofrimento injusto. Nancy segura firme a mão da amiga, andando ao lado da fisioterapeuta como quem escolta uma rainha rumo à liberdade. Liris caminha do outro lado, com o coração apertado entre a felicidade de ver a Adriana livre e a tristeza de perder a irmã que ganhou naquela prisão. As três passam pela cantina, onde tantas vezes dividiram um prato de comida ruim. Passam pela sala onde a Adriana atendia as detentas com fisioterapia. Passam pelo pátio, onde caminhavam juntas nos raros momentos de sol da manhã. E aí, gente do céu, começa a acontecer uma coisa linda naquele corredor. Cada detenta que já foi tratada pela Adriana sai da cela para se despedir da fisioterapeuta. Uma senhora com dores nas costas encosta a mão na grade e agradece o alívio que a moça trouxe para ela nos últimos meses. Uma jovem grávida que quase perdeu o bebê por causa das dores lombares chora dizendo que sem a Adriana ela não teria conseguido segurar a barriga. Uma mulher mais velha, que aprendeu com a fisioterapeuta a fazer exercícios contra a artrite, canta baixinho uma música de louvor enquanto a moça passa em frente à cela dela. Uma detenta jovem, tatuada e durona, joga uma flor de papel que ela mesma dobrou para a Adriana pegar do chão de presente de despedida. Jandira, aquela agente penitenciária que sempre foi durona com todo mundo, aparece no fim do corredor com uma expressão diferente no rosto. Ela para na frente da Adriana, respira fundo, olha nos olhos da moça e diz aquela frase que ninguém esperava daquela mulher rígida. Adriana Brandão, eu quero te pedir desculpas em nome de toda essa instituição. Você não devia ter passado nenhum dia aqui dentro. E se um dia esse sistema todo mudar para melhor, vai ser por causa de mulheres como você, que passaram por aqui e transformaram até o inferno em algo bom. Adriana abraça a Jandira, gente. E as duas ficam ali paradas naquele abraço improvável, que fecha um ciclo de meses de convivência silenciosa entre carcereira e prisioneira injustiçada. Nancy chora sem parar, segurando a mão da amiga. Ela diz que sem a Adriana ali dentro, o presídio nunca mais vai ser o mesmo para ela, que aquela cela onde dividiram tantas confidências vai ficar vazia, sem a presença da fisioterapeuta durante as madrugadas de choro, que a coragem da moça inspirou cada mulher daquele lugar a acreditar que a justiça um dia chega, mesmo demorando anos. Liris promete para Adriana que assim que sair também, o que já está previsto para próximas semanas por ordem judicial, vai procurar a amiga na primeira oportunidade que aparecer no meio da rua. As três mulheres se abraçam ali no corredor num abraço triplo, que emociona até os guardas mais rígidos daquele presídio feminino. Adriana volta até a cela pela última vez para pegar o pouco que era dela, gente. Um caderno onde anotava os nomes das detentas que atendia, uma foto amassada da família que a Elisa mandou por carta escondida, uma pulseira que a Nancy fez para ela com fios coloridos das roupas velhas do presídio. Ela olha aquela cela pela última vez, aquele lugarzinho apertado que virou casa dela por meses, aquele espaço onde chorou tantas noites, aquele quarto onde rezou pedindo para a família ficar bem lá fora, aquele beliche onde Nancy dormia embaixo dela, contando histórias antigas de infância. E antes de sair, ela deixa em cima do colchão fino o guia de exercícios que preparou para as detentas continuarem se cuidando, mesmo sem ela por perto. Adriana passou pelas grades pela última vez. Ela atravessou o pátio. Ela pegou os pertences no depósito. Ela colocou de volta o vestido simples que usava no dia em que foi presa. Ela saiu pelo portão principal e encontrou Otoniel, Elisa, Maurício e Pedro esperando ela do lado de fora. Foi uma cena, gente. Foi uma cena de tirar o fôlego. Adriana correu para os braços da mãe primeiro, abraçou Elisa com uma força que parecia querer compensar todos os meses de saudade. Depois abraçou o avô, aquele velho que segurou a família inteira durante o pior período das vidas deles. Depois abraçou o irmão, aquele menino que virou homem esperando ela voltar. E por último, olhou para o Pedro, aquele advogado que nunca desistiu dela, que enfrentou o próprio pai por ela, que arriscou tudo para provar a inocência da mulher que amava. Eles se abraçaram sem dizer uma palavra. Só um abraço apertado, longo, cheio de tudo que não puderam viver nos meses em que ficaram separados. Mas antes de qualquer coisa, gente, Adriana pediu uma coisa que ninguém esperava. Ela pediu para ir direto para o presídio feminino
onde a Pilar tinha acabado de ser encaminhada. Ela precisava olhar nos olhos daquela mulher. Ela precisava ouvir a confissão da própria boca da vilã. Ela precisava fechar aquele ciclo pessoalmente. Pedro tentou dissuadir a namorada, tentou dizer que era muito perigoso, muito emocional. Mas Adriana insistiu com aquela força que só ela tinha. E acabaram indo, todos juntos, direto para o presídio. Adriana entrou sozinha na sala de visitas com um gravador escondido no bolso do vestido para encontrar a mulher que destruiu a vida dela. Adriana entra naquela salinha de visitas do presídio, gente. Aquela mesma sala onde ela recebeu tantas visitas nos meses em que ficou presa. E do outro lado da mesa, com o uniforme de presidiária, com as mãos algemadas, com o rosto sem maquiagem, pela primeira vez em anos, estava sentada a Pilar Brandão. A vilã que empurrou o próprio irmão da varanda. A vilã que armou a condenação injusta da Adriana. A vilã que expulsou a família inteira da casa. A vilã que mandou atacar a fisioterapeuta na cadeia. Agora reduzida a uma prisioneira comum, no mesmo lugar onde ela quis enterrar a Adriana para sempre. Pilar levanta o olhar, gente, e quando vê a Adriana entrando na sala, aquela expressão de arrogância dela some por um segundo. Ela ainda tenta manter a postura de rainha destronada, ergue o queixo, cruza as pernas apesar das algemas e solta aquele sorriso de canto de boca sarcástico. Ora, ora, se não é a princesinha pobrezinha finalmente do outro lado das grades. Que ironia deliciosa da vida, não é mesmo, minha querida? A fisioterapeuta que roubou o coração do meu irmão veio se despedir da tia solteirona. Adriana senta na cadeira em frente à mulher com uma calma perturbadora. Ela cruza as mãos em cima da mesa, olha nos olhos da Pilar sem piscar e responde num tom firme. Pilar, eu vim aqui para fazer uma última pergunta. Uma única pergunta antes de eu virar essa página da minha vida para sempre. E eu preciso que você olhe nos meus olhos e responda com a verdade. Por quê? Por que você matou o próprio irmão? Por que você fez tudo isso comigo e com a minha família? Por que tanto ódio, tanta maldade, tanta crueldade contra pessoas que nunca fizeram mal nenhum a você? Pilar respira fundo, gente. Ela olha para Adriana com uma expressão que mistura raiva e desprezo. E ali, sem saber que a fisioterapeuta está gravando cada palavra num aparelho escondido no bolso do vestido, ela solta a confissão completa. Eu empurrei o Arthur porque ele ia deixar tudo para você, sua interesseira. Eu passei a vida inteira sendo a irmã caçula, a menos importante, a que sempre ficava com as sobras da herança dos meus pais. E quando o Arthur ficou solteiro depois que a Miriam morreu, eu comecei a fazer planos. Eu ia herdar tudo dele. A joalheria, a casa, os terrenos, os investimentos. Mas aí você apareceu, aquela fisioterapeutinha ridícula dos abrigos, e virou a cabeça dele em 3 semanas. Ele te pediu em casamento. Ele ia deixar tudo para você. Ele ia tirar da minha família tudo que era nosso por direito. Pilar continua, gente, e agora tá difícil parar ela. No dia do casamento, eu coloquei tranquilizante no suco do Arthur para ele passar mal e cancelar a cerimônia. Mas quando faltou luz, quando ele saiu na varanda para tomar ar, eu vi a oportunidade única da minha vida. Eu cheguei por trás, empurrei com força e ele caiu. Simples assim. E ainda tive tempo de armar tudo para parecer que foi você. Comprei o Ademir, comprei o Tom, comprei o juiz da primeira instância e joguei você atrás das grades como o lixo humano que você sempre foi. E faria tudo de novo, sabia? Tudo de novo, sem me arrepender de um único segundo. Adriana escuta cada palavra sem se mexer, sem chorar, sem esboçar reação. Ela deixa a Pilar terminar a confissão inteira. E quando a vilã finalmente cala a boca, achando que humilhou a rival mais uma vez, Adriana se levanta lentamente, tira o gravador do bolso do vestido, mostra o aparelho ligado para Pilar e sorri com uma calma que gela o sangue. Obrigada, Pilar. Muito obrigada. Você acabou de gravar sua própria condenação vitalícia. Essa gravação vai para o Ministério Público hoje ainda. Você não vai só pagar pelo assassinato do Arthur. Você vai pagar por cada crime que confessou aqui. Boa sorte no resto da sua vida. Pilar se levanta gritando, tentando arrancar o gravador da mão da Adriana, tentando destruir a prova. Mas a fisioterapeuta sai da sala sem olhar para trás, deixando a vilã berrando enjaulada. E lembram do Pedro, gente? Pois é, agora vem outra reviravolta. Pedro pega o carro, deixa a família da Adriana em segurança no hotel e voa para a casa da Bruna e da Carmita.
Ele entra naquele apartamento com passos firmes, com o rosto fechado, com a certeza de quem já sabe exatamente o que precisa fazer. Bruna está na sala esperando o marido chegar, achando que ele vai contar novidades sobre o processo, achando que aquela vida de casada dourada vai continuar para sempre. Mas Pedro chega, senta na frente da esposa e fala aquela frase que ela mais temia ouvir. Bruna, chegou a hora da gente conversar de verdade. Nosso casamento acabou. Acabou hoje. Eu peço o divórcio na segunda-feira que vem. E eu quero você fora da minha casa antes do fim do mês. Bruna quase desmaia, gente. Ela começa a chorar copiosamente, se joga aos pés do marido, agarra as pernas do Pedro, promete tudo o que ele quiser. Ela grita que está grávida de novo, que dessa vez é verdade, que tem exames para provar. Mas Pedro olha para ela com uma frieza que ninguém nunca viu no advogado e responde: Bruna, eu já sei da mentira antiga. Eu sei que sua mãe forjou aquela primeira gravidez para me forçar a casar. Eu descobri tudo semanas atrás, através dos registros do consultório da doutora Fernanda. Chega de mentiras, chega de manipulação, chega dessa família Aragão. Carmita entra na sala nesse exato momento, gente. Ela ouviu tudo do corredor e parte para cima do genro com tudo, ameaçando processos, ameaçando escândalos, ameaçando destruir o nome do Pedro na sociedade paulistana. Mas Pedro dá aquela risadinha de canto de boca e responde tranquilamente: Dona Carmita, senhora fica quieta se souber o que é bom para a senhora. Eu tenho aqui em mãos os documentos da empresa fantasma que o Ademir montou para lavar dinheiro através da senhora. Se a senhora abrir a boca em qualquer lugar, eu entrego a documentação toda para a Receita Federal. E senhora vai fazer companhia para Pilar naquele presídio feminino? Bruna e Carmita ficam mudas, gente. Elas se olham, entendem que perderam a guerra, entendem que não tem mais como manipular o Pedro e engolem o orgulho. Pedro sai daquele apartamento leve pela primeira vez em meses. Ele volta para o carro, dirige até o centro da cidade e vai direto para o salão de beleza onde a Adriana estava trabalhando desde que saiu da prisão. Ele chega no salão, todo mundo lá reconhece o advogado da capa do Jornal do Dia e olham para ele com surpresa. Adriana está cortando o cabelo de uma cliente quando o Pedro entra. Ela solta a tesoura, olha para o amado e sente o coração acelerar como no primeiro dia em que se conheceram no abrigo. Pedro se ajoelha no meio do salão de beleza, gente, na frente de todo mundo. Nancy e Liris estão sentadas ali, esperando a amiga terminar o expediente e assistem a cena boquiabertas. Pedro pega a mão da Adriana e diz: Adriana, meu amor, minha vida, minha razão de existir. Eu perdi tanto tempo por medo, por família, por obrigação. Mas agora eu tô aqui, na frente de todo mundo, para dizer que eu te amo desde o primeiro dia. Eu quero recomeçar tudo com você. Você aceita ser minha namorada, minha noiva, minha esposa, tudo o que a gente puder ser um pro outro? Adriana chora, gente. Ela chora abraçada ao homem que amou em silêncio, durante meses, ao homem que arriscou a carreira por ela, ao homem que quebrou com o próprio pai para fazer justiça. Ela diz sim entre lágrimas. E o salão de beleza inteiro aplaude. Nancy dá um assobio. Liris grita: Que amor! As clientes tiram foto. E Otoniel, que tinha entrado no salão bem naquele momento para buscar a neta, para na porta, emocionado, aprovando aquele pedido com a cabeça, entendendo que a família dele finalmente está completa outra vez. Adriana e Pedro se beijam ali mesmo, na frente de todos, sem se importar com nada. Apenas vivendo aquele amor que sobreviveu a tudo. E na noite daquele dia inesquecível, gente, uma última surpresa acontece. Brigitte, aquela moça que entregou a própria mãe para salvar uma família estranha, chega humilhada na casa da Rosa procurando o Otoniel. Ela tá com uma mala pequena, os olhos vermelhos, o coração destroçado. Ela não tem mais lugar no mundo. A família Brandão a expulsou pelo escândalo. A imprensa a persegue nas ruas. Os amigos da alta sociedade a ignoram. E ela chega até o velho florista quase sem forças para continuar em pé. Otoniel abre a porta, vê a moça naquele estado e faz a coisa mais bonita da novela inteira. Ele abraça a Brigitte com o mesmo carinho que abraça a Adriana. Ele chama pela Elisa, pelo Maurício, pela Adriana, pelo Pedro, que já estavam todos jantando juntos na sala, e anuncia: Família, essa moça aqui é a Brigitte, filha da Pilar, mas neta de coração de todos nós. Sem ela, a nossa Adriana ainda estaria sofrendo naquela cadeia. A partir de hoje, ela é família, ela é bem-vinda, ela é uma de nós.
Elisa se levanta e abraça a moça com carinho materno. Maurício aperta a mão da nova irmã com respeito. Adriana caminha lentamente até a Brigitte, olha nos olhos daquela heroína improvável e faz aquilo que ninguém esperava naquele dia. Ela abraça Brigitte pela primeira vez na vida com afeto verdadeiro. Brigitte, obrigada. Obrigada 1000 vezes. Você me devolveu a minha vida, a minha família, o meu futuro. E agora você faz parte da gente para sempre. Brigitte chora, abraçada a Adriana. Gente, aquela moça que passou a vida inteira sendo humilhada dentro da própria casa, finalmente encontra um lugar onde é amada de verdade. E naquele instante, gente, a família da Adriana e o que sobrou da família Brandão se unem numa mesa só para recomeçar tudo do zero. Rafael, Ingrid e Tiago chegam depois para apoiar a irmã caçula. Nancy, Liris e Helenice também aparecem para celebrar a nova fase. E Pedro se levanta no meio daquela mesa cheia de gente, ergue o copo e faz um brinde solene. A um novo tempo, a uma nova família, a uma nova história, que a gente possa viver dias de paz, de amor, de justiça verdadeira. Porque quem ama, cuida, e a gente vai cuidar uns dos outros para sempre. E enquanto todos brindam juntos, gente, a última cena mostra o Pedro entregando um anel de noivado para Adriana ali mesmo, na frente da família toda. Otoniel abençoa o casal com lágrimas nos olhos. Elisa aperta a mão do Maurício. Brigitte sorri pela primeira vez em anos. E a novela nos dá aquela sensação mágica de que finalmente, a justiça foi feita e o amor venceu tudo. Gente, foi um dos capítulos mais impactantes que essa novela já entregou. Cada personagem teve seu momento, cada mentira caiu, cada vilão pagou pelo que fez, cada coração foi curado da forma certa. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Brigitte merece perdão da família Brandão depois de ter entregado a própria mãe? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a coragem dela nesse capítulo? E o Pedro? Foi certo ele destruir o casamento com a Bruna daquele jeito público? Deixa a sua resposta aqui nos comentários que eu quero ler cada opinião de vocês. Dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também está viciado nessa história. Um beijo enorme no coração de cada um e até o próximo capítulo cheio de emoção.